Aquilo que você decora, você esquece. Aquilo que você aprende, ninguém tira de você. Sem mais delongas, vamos ao texto bíblico, direto ao texto, capítulo de número 1 da carta de Paulo aos Gálatas nos diz da seguinte forma: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Meus amados, você vai perceber que a ênfase dada pelo apóstolo Paulo ao escrever esta carta a um clima de desagrado é muito grande. Creio eu que de todas as cartas que Paulo escreveu, talvez esta, eu possa usar a expressão, seja uma das cartas que foi mais pesada no seu conteúdo, no quesito do desagrado do apóstolo Paulo com a forma da qual eles estavam vivendo. É óbvio que temos outras cartas onde Paulo repreendeu, onde Paulo exortou, onde Paulo trouxe toda a sua veia, não somente apostólica, mas pastoral. Porém, ao analisarmos a carta que ele escreveu aos Gálatas, nós temos aqui simplesmente uma carta que expressa um descontentamento muito grande por parte do apóstolo. Então, ao estudarmos, ao lermos juntos esta carta, nós vamos descobrir o porquê desse tom tão pesado que Paulo vai utilizar. Porque Paulo está tão descontente com a igreja, com as igrejas ali da região da Galácia. Porque ele escreve aos Gálatas nesse tom tão incisivo, tão forte. Por que ele vai dizer desta forma? Nós vamos aqui fazer um prefácio, aqui, ler a saudação inicial que ele está dando. Nós já lemos o versículo 1. O versículo 2 ele diz: e todos os irmãos, companheiros, as igrejas, não é a igreja da Galácia, mas as igrejas da Galácia. Graça a vós outro e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O versículo de número 4 nos diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui nós temos um nível introdutório desta carta. E como Paulo vai se apresentar no nível introdutório desta carta, fala muito sobre o que estava acontecendo com as igrejas da região da Galácia. E o que estava acontecendo? Duas coisas você vai ter que perceber ao ler a carta aos Gálatas. Todas as vezes que você for fazer uma leitura da carta aos Gálatas, você tem que perceber duas ênfases principais que estão sendo atacadas e que o apóstolo Paulo tem que fazer o quê? Ele está trazendo um remédio para uma enfermidade que foi implantada a nível intelectual, a nível espiritual, a nível eclesiológico dentro das igrejas da Galácia. Então a primeira coisa que foi atacada, que o apóstolo Paulo está fazendo uma autodefesa, é o seu apostolado. Vou repetir. Todas as vezes que você for ler a carta aos Gálatas, estudar a carta aos Gálatas, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que o apostolado do apóstolo Paulo está sendo atacado. Segunda coisa que você tem que ter em mente ao estudar a carta aos Gálatas: além do apostolado de Paulo estar sendo atacado, não somente o apostolado dele está sendo atacado, mas se eles estavam atacando o apostolado do apóstolo Paulo, automaticamente a mensagem que o mesmo... Só um minutinho que eu vou pôr em silencioso aqui. Está chegando algumas mensagens e esqueci de pôr no silencioso. Vamos lá. Ok.
Então, automaticamente, se o apostolado do apóstolo Paulo está sendo atacado, eles estavam atacando também a própria mensagem. Paulo, mensageiro, sendo atacado, a mensagem que o mesmo transmitia também sofria por intermédio deste ataque. Por quê? Se o apostolado de Paulo fosse falso, automaticamente entenderia-se que falsa também seria a sua mensagem. Então não se esqueçam deste preâmbulo, deste início e dessa introdução. Ao ler a carta aos Gálatas, duas coisas principalmente estão sendo atacadas. Primeiro, o apostolado de Paulo. Segundo, a mensagem que Paulo propagou, que foi a mensagem do genuíno, do verdadeiro evangelho. Quando eu digo genuíno e verdadeiro evangelho, nós somos crianças, não somos crianças, é que bem sabemos que existe um falso evangelho sendo pregado desde a época do apóstolo Paulo, desde a época dos apóstolos. Então existe o evangelho verdadeiro e tem aquele que tem nome de evangelho, mas não é evangelho. Nós vamos aprender isso aqui dentro dessa carta, o porquê, o que é e o que não é, e o porquê é e o porquê não é. Então tenha isso em mente. Mensagem apóstolo atacado, autoridade apostólica atacada de Paulo, automaticamente a mensagem que Paulo carregava também estava sendo atacada. É por isso que quando ele inicia essa carta, ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. E lá na frente, dentro deste mesmo capítulo, ele vai explicar isso daqui. Mas por Cristo Jesus e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui está o cerne do Evangelho. Aqui está o fundamento do Evangelho. O fundamento do Evangelho não está na morte de Cristo, até porque se ele morresse, mas não ressuscitasse, seria em vão a fé que nós temos. O fundamento do Evangelho está no cumprimento da morte e ressurreição de Jesus. Somos vivos em Deus por conta da ressurreição do seu Filho, Jesus Cristo. A todos irmãos e companheiros, as igrejas das Galácias, ou seja, era uma carta que iria circular nas igrejas daquela região da Galácia, onde estava ocorrendo os pormenores que nós iremos comentar acerca desta carta. Permanecemos aqui no capítulo 1, o versículo de número 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Olha que interessante. Tudo começa em Deus e não no homem. Foi Ele que nos libertou, que nos tirou deste mundo perverso, por intermédio do quê? Não é do que, é de quem? Vou repetir. Foi Ele que nos tirou, nos arrancou deste mundo de trevas, nos transportou para a sua maravilhosa luz. Você precisa entender isso daqui, que é o princípio de toda a carta. Nos transportou de sua maravilhosa luz, nos tirando deste mundo perverso, por intermédio do quê? Não é do que, é de quem? Por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Então nós temos aqui, neste versículo de número 5, ao qual seja glória pelo século dos séculos. Amém. Toda honra e toda glória sendo expressada simplesmente a Ele. Um detalhe básico para os irmãos meditarem, no versículo de número 3, ele vai dizer: graça a vós outros e paz. Primeiro, ele oferece a graça. Depois, ele oferece a paz. Por quê? Porque esta paz só é alcançada por intermédio da graça. Ao ser introduzido em nossa vida a graça de Cristo, automaticamente recebemos a paz de Cristo. Paz esta que o próprio apóstolo Paulo, em outro texto, vai dizer que excede a todo entendimento. Pela graça, nós temos acesso a esta paz que provém de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O versículo de número 6, Paulo então começa a dar ênfase do motivo da escrita de sua carta, e é pesado o que ele vai dizer, é preocupante o que ele vai dizer. Mas observe, e eu postei lá no grupo Alunos do Reino, grupo 1 e o grupo 2, para quem faz parte,
que mesmo os irmãos da região da Galácia, mesmo estas igrejas desviando-se do propósito inicial, quando Paulo escreve essa carta, grave isso daqui, em nome de Jesus. Quando Paulo escreve essa carta, o que Paulo está fazendo é: vocês estão desviando-se do princípio daquilo que aprenderam. Mas ao escrever, a mensagem que é passada é que o apóstolo está dizendo: mas eu não desisti de vocês. Vocês precisam aprender isso daqui. O fato da igreja estar se desviando dos princípios originais, o fato da igreja estar se desviando da doutrina originária, o fato de nós nos encontrarmos em uma época apóstata, como os irmãos da região da Galácia estavam vivendo, não nos concede o direito, a autorização de abandonar nossos irmãos, de abandonar a igreja, de desistir da igreja. Até porque, se você acredita que você tem uma visão do que Deus deseja, uma visão de como tem que ser, seria muito errado você sair tendo essa visão, se esconder, já que você tem a visão do evangelho correto, já que você tem a visão da forma que tem que ser. Faça como Paulo. Ao invés de desistir da igreja, ele está instruindo a igreja. Ao invés de criticar a igreja, ele está instruindo a igreja. O tom é de exortação? O tom é de correção? Mas Paulo está dizendo: mesmo vocês desviando-se da verdade, eu estou aqui para vos trazer quantas vezes for preciso a verdade. Oh, aleluia! Vamos no texto bíblico, capítulo 1 da carta de Paulo aos Gálatas. Os irmãos que estão acompanhando, se o áudio estiver ok, eu estou testando fone de ouvido aqui. Eu nunca gravei vídeo por intermédio do fone Bluetooth. E eu estou testando porque eu enviei um áudio, eu achei interessante, eu achei que saiu bom a altura. E como nós temos sempre muito problema com a altura de áudio devido aos barulhos externos, eu estou testando aqui a utilização do fone Bluetooth. Não achei o meu fone, estou usando esse mais inferior. Mas, se estiver ok para os irmãos, depois os irmãos comentem aí, para que eu possa continuar tranquilamente. Vou ver aqui a carga dele, como está. Vamos lá, 70%. Creio que vai dar para terminar este capítulo da carta aos Gálatas. Continuando aqui, capítulo 1 da carta aos Gálatas, versículo de número 6. Olha o tom que Paulo vai falar com esta igreja. Olha o nível que essa igreja tinha chegado para Paulo chegar a este nível. Admiro-me que sejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O que Paulo está denunciando aqui é algo muito forte. Muito obrigado, irmão Albert Santos, por confirmar que o áudio está ok. Muito obrigado, Deus abençoe tua vida. Meus amados, o versículo 6 do capítulo 1 da carta aos Gálatas, Paulo vai trazer uma denúncia para a igreja. E vai dizer que aqueles irmãos estavam rapidamente desviando-se daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. A primeira informação bíblica que nós temos aqui é que só está no evangelho quem por ele foi chamado. Olha que coisa linda, a escolha de Deus, a graça de Deus alcançando ao ser humano. É por intermédio da graça de Cristo que somos chamados para o evangelho da luz. Só que Paulo está admirado como depressa eles estavam desviando-se para um outro evangelho. Olha o nível de problema que estava acontecendo nestas igrejas da região da Galácia. Infiltraram um outro evangelho dentro do evangelho. Um evangelho que não era o real, um evangelho que não era o genuíno, um evangelho que não era o que eles tinham aprendido. Então tudo aquilo que Paulo tinha ensinado, tudo aquilo que eles já haviam aprendido, eles estavam deixando de lado o que eles tinham aprendido para viver uma novidade. Toma cuidado com essas novidades gospel que aparecem por aí. Porque eles foram seduzidos por um outro, abre aspas, outro evangelho, fecha aspas. Acompanha com sua Bíblia aberta, carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 7, Paulo vai dizer assim: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo.
Essa expressão perverter o Evangelho de Cristo é mudar, trocar, transformar o Evangelho de Cristo. Olha aqui para mim, por gentileza. O Evangelho de Jesus não precisa ser transformado. Eu vou repetir aqui para você. O Evangelho de Jesus não está necessitando ser transformado. O Evangelho de Cristo Jesus, pautado nas Escrituras Sagradas, ele é completo. O que estava acontecendo com os irmãos aqui das igrejas da região da Galácia, Paulo vai dizer nesse versículo 7 que tinha gente que infiltrou-se dentro da igreja e que estavam querendo, primeiro, perturbar o Evangelho, segundo, perverter o Evangelho que eles já tinham aprendido. E por falta de vigilância da igreja, por falta de percepção da igreja, por falta de discernimento de espírito da igreja, aqueles que viviam o verdadeiro evangelho estavam agora dando ouvidos a um falso evangelho que estava sendo proclamado e introduzido dentro das igrejas. E Paulo, vendo tudo isso, como um apóstolo, como um pastor, está exortando as igrejas da região da Galácia com isto. Como pode, em tão pouco tempo, vocês terem saído do verdadeiro evangelho e se permitido ser seduzidos por um falso evangelho, o que não é o de Cristo? Continuando, versículo 8. Olha como ele leva a sério o evangelho de Jesus. A palavra de Cristo, a palavra de Deus. Versículo 8 ele diz: mas ainda que nós quem? Os apóstolos. O evangelho é tão sério que Paulo está dizendo assim, não são os apóstolos que estão acima do evangelho. É o evangelho que está acima dos apóstolos. Eu vou contemporaneizar para você entender isso daqui. Contemporaneizar é trazer para os nossos dias, ok? Mas dentro da regra bíblica, sem fugir do preceito da mesa. Então, contemporaneizando, trazendo aos nossos dias, era como se Paulo estivesse dizendo, não importa quem é o pregador, a mensagem é maior do que o pregador. Não importa quem é o pastor, a mensagem é maior do que o pastor. Contemporaneizando, trazendo aqui para os nossos dias, para o nosso tempo, não importa quem é o profeta, a mensagem do evangelho é maior do que o profeta. Pode fazer chover milagres, a mensagem do evangelho é maior do que aquele que faz chover milagres. Então não importa quem está falando, o que importa é o conteúdo daquilo que está falando. Ao ponto, neste versículo de número 8, acompanha na sua Bíblia, ele vai dizer, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos preguem um evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. A palavra anátema que Paulo está usando aqui é seja amaldiçoado. Não importa ser um apóstolo, Paulo está fazendo aqui uma referência, aqui uma alusão até aos anjos, e dizendo, ainda que apareça um anjo que traga um outro evangelho, que seja amaldiçoado. Por quê? Porque o evangelho está acima dos apóstolos, o evangelho está acima dos anjos, a revelação do evangelho, que é Cristo, está acima de todas estas coisas, e não pode ser mudada, não pode ser adulterada, não pode ser transformada. A mensagem do evangelho é uma só, Cristo Jesus, crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Cristo, o que Paulo está dizendo é, Cristo é suficiente, independente do que estão tentando colocar dentro do evangelho. Cristo é suficiente para a minha e para a tua salvação. Olha a preciosidade dessa carta. O conteúdo doutrinário riquíssimo que esta carta nos transmite. O conteúdo da graça, o conteúdo da liberdade em Cristo, o conteúdo do somente Cristo, aleluia, o conteúdo que nos faz entender que Cristo Jesus é o evangelho e que ninguém pode pôr outro fundamento a não ser deste que já está colocado. Tão depressa que esses irmãos estavam se desviando do verdadeiro evangelho, e Paulo está combatendo isso veementemente dentro desta carta. Irmão Albert Santos compartilhou o vídeo. Irmão Albert, obrigado por confiar neste projeto, por confiar na palavra de Deus e no que está sendo exposto pela palavra de Deus. Versículo de número 9, do capítulo 1 da Carta aos Gálatas. Assim como já dissemos, ele já tinha dito, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que vocês recebeste, seja anátema. Irmãos, não importa quem pregue, mas o que prega. Não, mas é o apóstolo fulano de tal. O que é que ele prega?
Não, mas ele é famoso, ele tem 300 mil seguidores no Instagram. Eu não quero saber quantos seguidores eles têm no Instagram. Eu quero saber qual é a mensagem que ele prega. Não, mas ele tem 500 mil seguidores, 500 mil inscritos no YouTube. Eu não quero saber a quantidade de inscritos que ele tem no YouTube. Eu quero saber, o que Paulo está dizendo é, qual é o conteúdo da mensagem que ele prega. Não, mas é porque ele toca e faz milagre, quando toca na pessoa, a pessoa ressuscita. Eu não quero saber se a pessoa ressuscita. Eu quero saber qual é o conteúdo do evangelho que esta pessoa prega. Paulo leva isso tão a sério que ele vai dizer, assim como já dissemos e vou repetir, se alguém vos prega um evangelho além daquele que vocês receberam, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Paulo levava a sério o conteúdo da mensagem. Hoje, as pessoas focam muito no mensageiro. O que Paulo está dizendo é, mais importante do que o mensageiro é a mensagem que ele carrega. Aleluia! Se estiver alguém assistindo esta live neste momento e puder escrever isso para que outras pessoas leiam, mais importante do que o mensageiro é o conteúdo da mensagem que ele carrega. Vou repetir. Se alguém puder escrever para que as pessoas leiam e não se esqueçam nunca mais, mais importante do que o mensageiro é o conteúdo da mensagem que ele carrega. Aleluia! Louvado seja Deus! Continuando a nossa leitura bíblica, capítulo 1 da carta aos Gálatas, versículo 10. Olha o que Paulo vai dizer. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Paulo, atacado de todos os lados, ele demonstra o motivo de sua permanência. Eu preciso dizer para você que é um obreiro, uma obreira na casa do Senhor. E eu vou dizer o verbo bem rasgado aqui para você compreender. Se você, olha para cá, preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Se você, para viver a vida ministerial, se para você ser cristão, se para você ser um pastor, se para você ser um evangelista, se para você ser um missionário, uma missionária, um diácono, uma diaconisa, se você depende de elogios para isto, você está na função errada. Se você depende que as pessoas te aprovem, você não vai demorar muito tempo para desistir. Não vão te aprovar, vão te criticar, vão te julgar. Agora, o que Paulo está dizendo aqui em meio às perseguições que ele sofria por conta do seu apostolado e da mensagem que ele carregava é: porventura, procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? E se agradasse a homens, eu não seria servo de Cristo. Ponto final. Se você vive para agradar somente as pessoas, Paulo está dizendo, tu não é servo de Cristo, tu é servo delas. Porque você se torna servo daquele que você busca agradar. Você está entendendo isso daqui? Você está compreendendo a mensagem que Paulo está transmitindo? O que Paulo está dizendo sobre sua chamada, sua vocação, é que ele tem uma estruturação tão grande ao ponto de entender. Não é sobre o que as pessoas estão achando, é sobre a missão que o Deus que me comissionou está me confiando. Aleluia! Continuando a leitura, versículo 11, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Cristo Jesus. Isso aqui é uma experiência pessoal, algo que aconteceu com o apóstolo Paulo, onde ele vai dizer que o evangelho que ele proclamava não fora ensinado, ministrado pelos homens de sua época, mas que a recebera de uma revelação dada pelo próprio Cristo Jesus a ele. Aleluia! O próprio Cristo resolveu se revelar a sua mensagem ao apóstolo. Talvez você me pergunte, então o evangelho eu vou aprender por intermédio de uma revelação? Sim, uma revelação dos 66 livros da Bíblia. O cânon das Sagradas Escrituras hoje é a revelação de Deus para a minha e para a sua vida.
Se você quiser uma revelação de Deus, abra a Bíblia. Se você quiser ver a palavra de Deus revelada sobre a tua vida, leia a Bíblia, estude a Bíblia, pratique a Bíblia, ande com a Bíblia, medite na Bíblia, reflita na Bíblia. Aqui está, a Bíblia é a revelação de Deus escrita para as nossas vidas. Mas Paulo, em específico, está dizendo que recebera da parte de Deus. Agora observe, porque ouviste, aqui é a história acerca da vida dele, versículo 13, qual foi meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Paulo está contando o seu testemunho pessoal antes do encontro com Cristo, antes de Cristo encontrar-se com ele no caminho de Damasco. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai, de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, primeiro, separado e chamado, Paulo está dizendo assim, o meu ministério foi separado por Deus antes de eu nascer, ou seja, eu não fiz nada para isso, porque a tua chamada não foi você que fez, o teu ministério não foi você que criou, a sua vocação não foi você que determinou. Paulo está dizendo, antes de eu nascer, ou seja, eu não dei nem opinião. Deus é assim, Deus não precisa da minha e da sua opinião. Paulo está dizendo, nem opinião eu dei, porque antes de eu nascer, versículo de número 15, ele me separou. Não somente me separou, mas ele também me chamou. Me chamou como? Me chamou pela sua graça. E se é graça, não é mérito. Olha para cá. Se é graça, não é mérito. Então baixa a bola. Para de pensar que você é a última Coca-Cola do deserto. Para de pensar que você é a última Oreo, a última traquinas do pacote, porque não é. Se você tem uma chamada, é graça. Se você tem um dom de ensino, é graça. Se Deus te chamou para o pastoreio, não é porque você é bom, é graça. Se Deus te chamou para a obra missionária, não é porque você é bonitinho ou bonitinha, é graça. Se Deus te chamou para o ensino, é graça. Se Deus te chamou para a área da administração na igreja, é graça. Se Deus te chamou para a área do louvor, Paulo está dizendo, é graça. Tudo é favor e merecido. Você não merece, mas Deus quis. Deus te separou e Deus te chamou. Por onde? Pela sua graça. Aleluia. Aprove a ele. Versículo 16. Revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Revelou nele para pregar através dele, porque só pode pregar através dele aquele que primeiro foi revelado a ele. Observe, ninguém pode entregar aquilo que não tem. Eu vou repetir isso daqui para você não se fingir de bobo. Ninguém entrega aquilo que não tem. É por isso que primeiro Deus te entrega para depois você entregar. Lembra de João 6, a multiplicação dos pães e peixes? Primeiro os pães passa pela mão de Jesus, da mão de Jesus para a mão dos discípulos, da mão dos discípulos para a multidão. Por que os discípulos vai até a multidão? Porque primeiro foram a Cristo. É Cristo que entrega na mão dos discípulos o que a multidão precisa. É por isso que tem pregador sem mensagem. Eita, Jesus, não deixa eu entrar por este lado não. É por isso que tem pastor sem mensagem. É que não vai até a Cristo. Porque nós por nós mesmos não temos nada, mas como passamos por Ele, dele, procede dele, emana dele, flui dele, Ele é a fonte. Nós somos apenas os serviçais, os garçons de Deus. Aleluia. Continuando aqui, o versículo de número 16, revelou-lhe a mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Carne e sangue aqui é a expressão, não consultei vida humana alguma. Agora, se Paulo era preparado no judaísmo, se o apóstolo Paulo, como ele mesmo diz aqui, que outrora no judaísmo, ele procedeu muito melhor do que todos os demais, ele era avançado demais. Ele diz aqui, que ele mesmo, o versículo de número 14, ele era, além de ser avantajado, ele superava muitos da idade dele, e era extremamente zeloso das tradições dos pais. Por que Deus não enviou Paulo aos judeus? Paulo era poliglota, era estudado. Paulo tinha estudo, Paulo tinha todo o conhecimento da lei de Deus. Pregar para os judeus seria maravilhoso, era o nível dele. Olha a nossa mentalidade. Já que o nível de Paulo é elevado, coloca Paulo para pregar para os judeus, e Pedro, que era mais chulo ali com os outros pescadores, que não tinha tanta instrução, não tinha tanta formação, coloca para pregar para os gentios, que pelos judeus eram considerados uma classe inferior. Aí Deus pega aquele que é considerado inferior, coloca para pregar para aqueles que é considerado inferior. Pega um Paulo que é considerado superior e coloca para pregar para os gentios que era considerado... Irmãos, Deus vai na contramão da lógica. Para quê? Para que a glória não seja do homem, mas de
Deus! Oh, aleluia! Vamos continuar na Bíblia. Glória a Deus! Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos. Quanto tempo? 3 anos. Lembra aproximadamente quantos anos que Jesus ficou ensinando os apóstolos? 3 anos e meio, aprendendo. Lembra que primeiro é o vinde, para depois o ide? O problema é que muita gente hoje em dia quer ir sem primeiro vir, né? Quer ensinar sem primeiro ter aprendido, quer pregar sem primeiro ter sido pregado, mas isso é outra história. Continua aqui. Decorrido 3 anos, então, subi a Jerusalém. 3 anos depois, subi a Jerusalém para avistar-me com Pedro e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Eu não tive contato com outros apóstolos a não ser Pedro 15 dias e acabei vendo também Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus eu testifico que eu não minto. Depois eu fui lá para as regiões da Síria e da Cilícia. A Cilícia ali onde ficava a região de Tarso, onde ele nascera, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam dizer, não era conhecido visivelmente, mas ouviam dizer a fama que ele tinha, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus ao meu respeito. Paulo está dizendo aqui nessa finalização do capítulo de número 1, o meu testemunho de transformação, o que Cristo fez na minha vida não acabou em mim. Outros glorificavam a Deus. Ao quê? Ao meu respeito. Sabe por quê? Porque a obra que Deus começa em você não acaba em você. Oh, aleluia! Vou repetir isso daqui. A obra que Deus começa em você não acaba em você. Finalizando o capítulo 1 desse nosso retorno às aulas bíblicas, capítulo 1 da carta aos Gálatas, versículo de número 24, e glorificavam a Deus a meu respeito. Este é o desejo da minha alma, como discipulador bíblico, como aquele que está à frente do grupo Alunos do Reino, nossa escola de ministros, onde nós aprendemos a Bíblia capítulo por capítulo, os irmãos do grupo do WhatsApp, grupo 1 e grupo 2. O meu desejo é que a cidade que você mora, o bairro que você mora, a rua que você mora, o local que você trabalha e a igreja que você congrega possa glorificar a Deus quando lembrarem do que Deus fez na tua vida.